Fala moçada, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Davi Oliveira e sejam bem-vindos aqui à resolução da prova da EEA 2021.1 na parte de física. Vou fazer as 24 questões aqui nesse vídeo num tiro só, tá? Junto com vocês. O tempo todo eu vou estar encorajando vocês a pausar o vídeo, tá legal? Fazer sozinho, fazer sozinha. O professor estava com dúvida só no começo da questão. Largo aço aí agora. O tempo todo eu vou estar, quando eu lembrar, o tempo todo eu vou estar encorajando vocês a fazerem isso, tá? Porque quando você começa a fazer provas anteriores é porque você já tem uma base sólida. E o tempo todo também eu vou estar chamando a atenção de vocês, olha, candidata, a prova da EAA é uma prova de velocidade, não é só de conhecimento, é de velocidade, você tem que ter estratégia. Essa questão você faria por último, essa você faria primeiro. Essa questão aqui você não precisa fazer essa conta, olha as opções, você tem que ler o texto olhando para as opções. Na parte de física tem que ser assim, velho, entende? Beleza? E de vez em quando eu vou estar chamando a atenção de vocês para alguns conteúdos, né? Que eu sei que alguns vão ficar perdidos porque não tem base. Então eu vou falar, olha, pausa o vídeo, vai lá assistir a playlist primeiro, tá ok? Beleza, professor, o que você achou dessa prova? Tranquila, tranquila. Tem duas questões aí, pelo que eu passei o olho aqui, né? Eu tô vendo essa prova agora, pela primeira vez agora, enquanto eu resolvo esse vídeo. Enquanto eu gravo esse vídeo, porque eu recebi uma meia dúzia de questões pelo Instagram, então já conhecia, mas a prova inteira mesmo eu não tinha visto. Tá brabo, pessoal, tá uma correria danada, esse ano tá fogo. Então eu só tive tempo agora para gravar isso para vocês. Mas vamos nessa, vamos nessa. Então eu achei assim tranquilo, dei uma olhada rápida, textos longos, parece Enem, né? Mas tranquila, numa vibe assim, na mesma pegada dos anos anteriores, só que com textos longos, o que toma mais tempo dos candidatos. Candidato sem tempo fica desesperado, desespero te desestabiliza, você perde o teu controle emocional, você estava pleno, de repente você não está mais, e aí você não raciocina direito, e isso vira uma bola de neve, e daqui a pouco você está fazendo o que nem me contaram, né? Professor, eu marquei 4 questões, fiz 4 questões certas, na hora de passar por cartão de resposta, passei as 4 erradas. Pois é fogo, sistema emocional, sistema nervoso é fogo, né? Então vamos nessa, pessoal. Deixa eu ver se está funcionando isso aqui. Beleza, vamos num tiro só até o final, né, professor? Isso. A questão de número 73, eu estou com o código 33. Eu vou ver se eu lembro de deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, tá? O link da prova aí, tu baixa aí, tá? Lá do site da Aeronáutica. Vamos lá. Questão de número 73 fala o seguinte, ó. De acordo com o Anuário Nacional de Emissões de Vapores de Combustíveis de Automóveis de 1989, 89, tem tempinho, professor. Eu tinha 10 anos nessa época, galera. Cada veículo leve emitia essa porcaria aqui, ó, 5 gramas dia de gasolina na forma de vapor aí para a atmosfera, né, pessoal? Isso. Os últimos dados de 2012 no anuário indicam que cada veículo leve emite apenas 0,15 dia de gasolina na forma de vapor para a atmosfera. Ah, tá. Então, teve uma redução aí. Você consegue perceber isso? Que o autor da questão ele está te falando que antes era assim, agora é assado, que teve uma redução, tu já começa a maldar essas coisas, velho. Né, professor? Não posso garotear. Não, meu irmão. Se era 5 e agora é 0,15, cara, tu concorda comigo que isso aqui vai ser importante para frente? Vai sim, né, Davi? Vai, cara. Dá 4,85, né? 4,85 de redução aí. De vapor que não está indo para a atmosfera, né, pessoal? Isso. Bom, a diminuição da quantidade de combustível, tá? Grama por dia. A diminuição da quantidade de combustível emitido para a atmosfera se deve à presença dos carros atuais no dispositivo chamado canister, que absorve a maior parte dos vapores de gasolina que seriam emitidos para a atmosfera durante a exposição do carro parado ao sol e depois, né, os injeta diretamente na câmara de combustível durante o funcionamento do motor. Tá. A quantidade de calor necessária, calorimetria, velho, tema recorrente nessa prova, né, professor? Sim. Tá, calorimetria, que macete, que mole, beleza? A quantidade de calor necessária para vaporizar, então eu quero vaporizar. Quando ele fala em vaporizar, você pensa em que macete ou pensa em que mole? Pessoal, que macete ou que mole? Que mole, né, Davi? Isso, que mole. M vezes L. O que macete, pessoal, é se ele estivesse falando em variação de temperatura, mudança de temperatura, tá para mais ou para menos. Tá? Então, vaporizar é mudança de estado físico, tu pensa aqui no que mole. Tu precisa da massa e do L, tá? Que é o calor latente. Vamos ver aqui. Considere o calor latente. Então, vamos vaporizar a gasolina absorvida pelo tal do canister, né, professor? Isso é o que não foi para a atmosfera. Ou seja, Davizinho, cara, é justamente, né, a diferença aí da história. É isso aí, velho. Beleza, e aí? O que ele quer? É o calor latente, né? O calor latente de vaporização é 400, é a quantidade de calor. O nosso L, ele vale 400, deixa eu ver, tá em joule por grama. Beleza, grama tá casando com grama. Vamos ver se a resposta é em joule. É sim, professor.
Precisa transformar alguma coisa, pessoal? Precisa transformar nada. Agora, se você fazer uma conta de multiplicação, a gasolina de 89 idêntica de 2002, tá? Então, vamos lá. Q é igual a M vezes L, né, professor? Isso, o nosso Q, então, vai ser igual a 4,85, né? Vai virar 485, que eu vou cortar com esses dois zeros, né? Vezes 400. E aí, no cantinho separado, velho, tu tem que fazer, né? Cortei, beleza? Cortei com a vírgula. Tu tem que fazer aí, ó, 485 vezes 4. E olha as opções. Tu sabe que 4 vezes 4 é 16, 485 tá perto de 500, vai dar professor, quase 2.000, né? Mas não vai dar 2.000 redondo não, Davi, não. Mas também não vai dar 60 não, né, professor? Não. Tu precisa fazer essa conta para ir para a próxima questão na hora da prova? Preciso não, professor. Tô garoteando, né? Tá. Olha as opções. Isso aí vai dar 2.060 ou 2.000? Vai não, Davi. Mas também vai dar 60? Claro que não, professor. Só pode dar... Você vai perder... Tá entendendo o que eu tô falando? Beleza, Davi. Deixa eu printar aí. Printa aí, velho. Vai lá, printa aí. Deixa eu sair daqui. Tá legal? E aí a gente já desce aqui para a próxima questão. Vamos nessa. Questão de número 74. Diz o seguinte, ó. Essa eu recebi pelo Instagram, essa eu já conhecia. Muito igual a questão do Enem, pessoal. Bati o olho, eu falei, tá cobrando ali ondas estacionárias. Estilão Enem mesmo. Vamos lá, fala o seguinte, um jovem preenche totalmente um recipiente retangular de vidro com fatias de pão de forma e sobre essas coloca uma camada homogênea de queijo ralado com a intenção de derretê-lo em um forno de micro-ondas. Como o recipiente caberia justo no interior do forno micro-ondas, ele retirou o prato giratório. Aí o que acontece? Qual é a função do prato giratório? A função do prato giratório, pessoal, é o seguinte. Eu botei o prato de comida ali, né? E aí o que acontece? Aqui no meio eu estou gerando ondas estacionárias. Então o micro-ondas gera ondas estacionárias, professor? Isso. Ele gera ondas estacionárias, aquelas que vibram assim, para cima, para baixo, né, professor? Isso, aquele padrão de ondas estacionárias que vocês já conhecem. Né? Então eu vou ter pontos de interferência construtiva e pontos de interferência destrutiva. Isso me lembra muito uma questão que caiu no Enem que falava disso. O cara botava um tablete de manteiga ou alguma coisa assim, e aí como é que a manteiga ficava? Cheia de vão assim, né, professor? Isso. Ficava aquelas depressões assim para baixo, ou seja, ali onde tinha energia, onde a manteiga derreteu, interferência destrutiva. E nos pontos em que não houve derretimento, era interferência destrutiva. São os ventres e os nós, né, professor? Isso. Essa questão me lembra isso. Então, basicamente, ele está te contando uma história diferente, mas né, a vibe é a mesma. Então, o micro-ondas, ele faz isso. E aí, o que acontece? Como essas ondas ela está sendo gerada numa parte aqui do meio do micro-ondas, se eu boto o prato ali sem girar, eu vou aquecer só o meio da comida e desse lado, e o resto fica gelado. Aí você vai comer só o meio, né? Ou então você ia ter que abrir o micro-ondas, virar o prato, fechar de novo, abrir o micro-ondas, virar o prato. Deu pra entender onde eu tô querendo chegar? Então o micro-ondas, cara, ou você vira o micro-ondas ou você vira o prato. É mais fácil virar o prato. Tá? Isso. Aí você bota um prato giratório ali, aí o teu prato vai fazendo isso, ó. Tá legal? E aí a comida vai sendo aquecida. A água, tá? Contida no alimento, vai sendo aquecido por ressonância. Vai anotando essas coisas que é importante, tá, gente? Vai sendo aquecida por ressonância, tá ok? E essa vibração das moléculas de água cede calor, tá? Para os alimentos e aí o alimento esquenta. Tudo bem? A ideia é essa, tá? Então o micro-ondas emite ondas na faixa do micro-ondas, mais ou menos uns 2,4 GHz, um pouquinho mais, um pouquinho menos e tal. Mas nessa faixa, assim, tá? De frequência. Beleza? Mas vamos lá. Anotou isso tudo? Vamos continuar lendo aqui. Como o recipiente caberia justo no interior, tal e tal, e colocou o recipiente diretamente no fundo do forno e o ligou. Então, se não tem um prato giratório, o troço está parado ali, né, pessoal? Isso. Aí vai ter esses padrões de interferência, tá? Após o tempo normal para o derretimento do queijo, o forno é desligado e aberto. O jovem percebeu que a cobertura de queijo apresentava um padrão retangular de pontos em que o queijo derreteu, interferência construtiva, né, Davi? Isso. E tinha energia ali, tinha. E entre os pontos em que o queijo não derreteu, interferência destrutiva. Entre os pontos que o queijo derreteu, ele percebeu que a distância era sempre de 6 centímetros. Pronto, o cara está te dando aí, não nessa figura horrorosa, mas ele está te dando aqui, ó, isso aqui, ó. Finge que aqui é o meu padrão de interferência, tá? Ondas estacionárias, né, professor? Isso.
Tá horrível isso aí, eu sei, não repara não. Porque nós, né? Que são os nós e os ventres, tá ok? Então, essa distância de 6 centímetros é a distância entre dois ventres, né, professor? Isso. E eu sei que tu já estudou isso. Quando a gente estuda ondas estacionárias, a distância entre dois ventres ou entre dois nós é um comprimento de onda ou é meio comprimento de onda? Professor, é meio, né? É. Então, 6 centímetros é meio comprimento de onda. Tá legal? Então, um comprimento de onda inteiro, professor, é 12, né? Deixa eu fazer desse lado aqui, senão eu vou acabar cortando. Então, lambda sobre 2 é igual a 6, né? Então, um comprimento de onda inteiro é 12, né, velho? Tá? Então, ondulatória, tema recorrente nessa prova, figurinha carimbada, não pode deixar de estudar isso, tá? Supondo isso ser feito do fenômeno da formação de ondas estacionárias entre as paredes do forno e que a velocidade de propagação de ondas eletromagnéticas está aqui, ó, 3 vezes 10 na 8, o jovem calculou que a frequência utilizada no gerador de micro-ondas desse forno, então vamos lá, vamos calcular essa frequência aí, tá em gigahertz, é 2,5, gente, já acabei dando a resposta, né? O micro-ondas sempre trabalha nessa faixa, 2,44, 2,40 e pouco, 2,5, tá? Bom, alguém que soubesse disso, né? Mas é mais a galera estilo Enem, que estuda esses detalhes assim, sabe? Na EA, basicamente, é aplicar V igual a lambda F mesmo. Vamos lá. V igual a lambda F, né, professor? Isso. Deixa eu sair daqui. V igual a lambda F. Aí tu vem comigo pra cá. O teu V é o 3 vezes 10. O teu V... Deixa eu botar uma cor de novo. O teu V é o 3 vezes 10 na 8, tá? 3 vezes 10 elevado a 8. É igual ao comprimento de onda, que a gente já sabe que vale 12. Só toma cuidado, pessoal, que isso aqui está em metro por segundo, tá? Então tu passa essa porcaria para o sistema internacional também, tá? Não dá mole nisso, não. Passa para metro, né, pessoal? Isso, anda 2 casas com a vírgula para a esquerda, tá? Que multiplica a frequência F. E agora tu corta aqui por 3 dá 1 e por 3 aqui dá 4. Então a gente fica com 1 vezes 10 elevado a 8 igual a 4 vezes 10 elevado a menos 2 vezes F, tá? Bota um sobre o outro. F é igual a 1 vezes 10 elevado à oitava. Tudo isso dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 2. Esse menos 2 sobe positivo, né? Então, 1 quarto é 0,25. Então, F é igual a 0,25 vezes 10 elevado a 10. Tudo bem? Já subi, trocando o sinal do expoente. Já somei com aquele 8 lá. Repete a base, somos os expoentes, né, professor? Isso. Hertz. E aí, tu marca aí a resposta certa. Letra C. Tá legal? Não esquece que o giga, tá, gente? Giga é o 10 a nona, tá bom? Gigahertz, giga, qualquer coisa, é 10 elevado a 9, é bilhão, tá? Tudo bem? Vai lá, printa aí, pessoal. A gente faz agora a questão de número 75, vamos nessa. 75, deixa eu ver o que ele fala aqui, ó. Vamos ler juntos. Na tabela a seguir são apresentados os valores dos índices de refração absolutos, tá, para um cristal e para o vidro comum, tá beleza. Referente à luz monocromática de cor azul. Aí aqui a gente tem, né, o vidro comum e o cristal. O vidro comum tem esse índice de refração, 1,35, o cristal um pouquinho maior, 1,62. Admitindo o índice de refração do ar igual a 1, do ar é sempre 1, tá, gente? Aproximadamente 1, mas a gente considera sempre 1, que é o do vácuo também. A diferença é, tá, desprezível. Se ambos materiais constituídos de superfícies planas forem expostos ao raio de luz monocromática azul sob o mesmo ângulo de incidência I, conforme o desenho, qual a relação entre os senos dos ângulos? Lei de Snell, né, professor? Isso. Falou em refração. Pô, falou em refração, tu já pensa em lei de Snell. Aí o cara ainda quer a relação entre os senos dos ângulos. Meu irmão, é lei de Snell com certeza. Né? Isso. Ângulo refratado pelo vidro comum e beta vai ser o ângulo refratado pelo cristal. Tá. Em relação à normal N. Então vamos lá. No vidro comum, pessoal, deixa eu só atualizar as opções, tá? Então, deixa eu só abrir o parênteses aqui, ó. Então, aqui, ó, o N aqui é 1 e no vidro comum é 1, o quê? 1,35. Aqui também é 1 e aqui é 1,62, tá? Vamos só recordar um negócio importante, que é o seguinte, toda vez que a gente passa de um meio para o outro, tá? Toda vez que a luz passa de um meio para o outro, ocorre o fenômeno da refração quando ela perde velocidade. Então, a refração é a passagem da luz de um meio para o outro, em que há mudança na velocidade de propagação da luz e muda também o seu comprimento de onda. Na refração só não muda a frequência é constante, tá bom? Anota isso, pelo amor de Deus, tá? Beleza, professor. E aí ele se aproxima da normal quanto maior for o índice de refração que ele está penetrando, isso.
Quando o meio é mais refringente, né, mais ele se aproxima da normal. Se por um acaso ele quisesse saber, né, quem se aproximou mais da normal, tu ia dizer que ia ser o cristal, porque o beta, né, o ângulo beta ia ser menor do que o ângulo alfa, entende? Porque o beta é mais refringente. A luz tem mais dificuldade de se propagar nesse meio. Aquela reta se aproximaria mais do normal. A velocidade ali seria menor, entende? Por causa dessa dificuldade. Deixa eu sumir daqui e vamos nessa. Vamos atacar aqui com a lei de Snell. N1, que multiplica o seno I, é igual a N2, que multiplica o seno de R. Tá certo? O nosso N1 vai ser o N do ar. Eu estou fazendo aqui primeiro o ar e o vidro comum, tá, pessoal? Então fica 1 vezes o seno I igual a N2. O N2 é o 135 ali, né? 1,35. Vezes o seno R. O seno R, meu povo, é o alfa, tá? Que eu estou nessa figura aqui. Beleza, professor. 1 vezes qualquer coisa é ela mesma, né? Então a gente para por aqui mesmo. Seno I é igual a 1,35. Já deu para enxergar onde eu vou chegar? Já deu sim, professor. Esse é o momento? Esse é o momento. Você pausa o vídeo e ataca a questão. Eu vou trocar a cor aqui agora para preto para fazer essa parte, ó. O seno, mesma lei de Snell, né, professor? N1 seno I é igual a N2 seno R. É claro que você já sabe que o N1 é o N do ar, que dá 1. Isso já seno R. Tu já na hora da prova, né? Pô, já nem precisa botar isso aqui, né, professor? Isso. 1 vezes o seno I, já começa a olhar para baixo, olhar para cima, que tu vai substituir uma coisa na outra. O N2 é 1,62. 1,62. Que multiplica seno R. O que eu sempre falo para vocês? Seno I é igual a... O que eu sempre falo para vocês, professor? Você fala um monte de coisa. Não, eu sei, mas sobre as opções. Davi, cara, você fala para gente ficar de olho nessa porcaria aqui o tempo todo, né? Você tá lendo a questão, tá olhando para baixo, tá? Então, quando eu juntar uma coisa com a outra, eu já enxerguei a resposta. Davizinho, cara, dá para ver claramente, né, que quando eu fizer uma substituição, né, já que o seno I é 1,35 seno alfa. Deixa eu trocar esse R aqui. Deixa eu trocar esse R aqui por beta, né? Porque agora a gente está nessa figura aqui, tá, gente? Aí você começa a olhar, né, velho? Pô, se o seno I é isso tudo aqui, e o seno I é isso tudo aqui, então essas duas coisas são iguais. Quando você fez essa substituição, aí embaixo, sabe? Professor, fica fácil perceber que o seno alfa, né, sozinho, tá? Deixa eu botar aqui para vocês verem isso junto comigo. 1,35 seno alfa. Eu sei que quem é bom de matemática já percebeu já. 1,62 seno beta. Tá? E aqui estão as nossas opções. F2. Beleza, estou aparecendo não. Então vamos lá. O seno alfa é igual a... Agora você enxergou? 1,62 seno beta dividido por 1,35. Vi sim, professor. Agora eu vi. Isso aí vai dar um valor que é maior que 1, né? Isso, cara. Não vai ser 0, alguma coisa. O seno alfa é 1, é maior que 1. Seno beta, 35. Você vai fazer essa divisão? Olha as opções. Vou não, Davi. Vou não. Aqui diz que a razão dos dois é 2,1. Falso. Não é impossível essa razão da 2,1, né, pessoal? Isso. Tá legal? Porque isso aqui vai ser 1, qualquer coisinha, essa divisão aqui. E aqui diz que o seno alfa, que é justamente o que a gente escreveu, é 1, qualquer coisinha, tá vendo? 1,2 seno beta. Tá vendo? Professor, eu vou marcar essa, vou para a próxima. Vai, cara, você vai fazer isso. A B diz o contrário, né? Que aí seria o contrário. Porque se eu divido, se eu coloco o seno beta sozinho, né? Se eu coloco ele aqui, ó, seno beta. Agora você isolou o seno beta, né, professor? Isso. Aí sim, velho. Eu vou ter 1,35 seno alfa dividido. Aí eu teria, velho, alguma coisa menor que 1. Deu para entender, pessoal? Aí eu ia procurar qual opção seria 0, qualquer coisa, né, Davi? Isso. Deu para entender? Beleza? Printou aí. Vê se você quer anotar qualquer coisinha. Deixa eu ver se pega a resolução toda. Tá legal? E vamos embora. Vamos para a próxima questão. A gente parou agora na 7.5. Eu tenho que trocar a página aqui. 7.5, né? Beleza. Vamos para a questão 76. Beleza, meu povo. Questão de número 76, então. Vem comigo para cá. A gente vai atacar aqui uma questão tranquilinha de movie, né? Movie, rapaz, você não pode dar mole, né? Essa partezinha de cinemática, ainda mais a função horária do MUV, tranquilo. Vamos lá, o que esse gráfico nos conta? Ó, um móvel de dimensões desprezíveis realiza um movimento retilíneo com aceleração constante. Beleza, é um move, né, Davi? Isso, descrito no gráfico abaixo. Só de olhar para o gráfico, qual é a primeira coisa que eu olho no gráfico? Professor, são os eixos, né? Isso. Então, só de olhar para o gráfico, eu estou vendo que é um gráfico da velocidade, função do tempo. Eu estou vendo que o módulo da velocidade decresce. Eu sou a minha aceleração
Provavelmente negativa, né? Isso. Vamos continuar lendo. Descrito no gráfico abaixo, onde pode-se ver o comportamento da velocidade v desse móvel em função do tempo t. Adote, para os valores de posição desse móvel, um referencial positivo no sentido da velocidade inicial v0. Beleza. Então, o que acontece? Se essa aqui fosse a trajetória, né? E eu digo que a trajetória é para a direita, esse móvel ele está na orientação da trajetória, né, pessoal? Isso. Então a velocidade dele é positiva. Sim. Inicialmente, sim. Tudo bem? E a minha aceleração, pessoal, vai ser negativa, né? Isso aqui, ó. A aceleração, módulo da aceleração decresce. Tá legal? Em função do tempo. Tá ok? Com a posição... Tá, ele partiu do zero. Coincidindo com a posição inicial do móvel. Beleza, o nosso S0 vale 0. Então as alternativas a seguir, assinale aquela que indica corretamente a função da posição. Ele está chamando aqui de x, não tem problema. Seria aquela S igual a S0, né, professor? Isso. Pode ser x, não tem problema nenhum. Então x vai ser igual a 0, não precisa botar o 0, né? O nosso S0 é 0, não precisa botar. A V0t menos a T2 sobre 2. Sim. Aí você marca a letra A. É. E acabou a questão? Sim. E vai para a próxima? Desse jeito. Printou aí? Então ele cria isso, né? Aquela função que da posição em relação ao tempo desse móvel durante o movimento considerando o referencial descrito no enunciado. Foi questão 76, tranquilinha. Uma galera me mandou essa questão assim, professor, consegui. Eu digo, mas isso aí é fácil. Quero ver no pêndulo cônico quem conseguiu. Vamos lá. Uma questão 77, vem, pessoal. Uma página do livro de física do aluno João, estava rasurada, não permitindo ver completamente os dados do exercício sobre o espelho côncavo. Tá, ó, espelho côncavo, ó. A gente já sabe que o espelho é côncavo. Aí tu tira da tua cachola aí, lê o que é espelho côncavo, tu tira da cachola. Professor, o foco é positivo. Professor, eu posso ter imagem invertida. Eu posso ter imagem direita. Toda vez que a imagem é invertida, ela é real. Toda vez que a imagem é direita, ela é ela é virtual. Isso é você com domínio de conteúdo, entende? Importante. Bora. O professor falou para o aluno que se ele conseguisse resolver o exercício, ganharia um ponto na média. Tá. O docente pediu que ele determinasse o tamanho do objeto colocado sobre o eixo principal, em frente ao espelho. Sabendo que a imagem era direita e tinha 3 centímetros de altura, além disso, a imagem é direita e tem 3 centímetros de altura. Tá. Além disso, o espelho tem centro de curvatura. Quando ele te dá o centro, ele está te dando o raio. E tu já sabe que o foco, né, é a metade, né, do centro ao vértice. O foco está no ponto médio, entre o centro e o vértice. Então, quando o autor da questão te fala o centro, ele está falando assim no teu ouvido: ei, rapaz, mocinha, o foco vale 10. Sabe? Pois é, você tem que pescar isso. E a imagem está a uma distância de 5 centímetros do vértice do espelho. Nossa imagem pelinha, 5 centímetros do vértice. Portanto, João deve encontrar corretamente o objeto tem um tamanho de. Rapaz, presta atenção, galera. Eu sei que é um espelho côncavo. Eu sei que a imagem é à direita. Se a imagem é à direita, pessoal, ela é virtual ou ela é real? Professor, ela é virtual. Sabe o que ele está te contando aqui? Aquele caso do espelho côncavo, em que... é muito difícil, vai fazer na mesa. Galera, já repara o meu espelho não, tá? Mesa digitalizadora é fogo, fazer algumas coisas. Então vamos lá, centro, foco, vértice. O teu centro vale 20, o teu foco vale 10, tá? O pelinha, a posição dele é 5. O que acontece? Esse pelinha é virtual, sabe por que eu sei disso? Porque eu sei teoria de espelho, tá legal? E eu sei que quando a imagem é direita, ela é virtual. Então é aquele caso em que o objeto está entre o foco e o vértice, tá? Isso é domínio de conteúdo, não é matemática, não é cálculo. A gente vai aplicar daqui a pouco ali a operação da fimose, essa porcaria toda. Mas isso é você dominando o conteúdo. É você jamais olhando para isso aqui e sabendo isso, você jamais marca a letra D e marca a letra C. Jamais. Deu para entender? É você olhar assim e saber que quando a imagem é virtual, o teu pelinha tem que ser negativo. Poxa, professor, é muita coisa, tem que saber a teoria, né, velho? Eu estou o tempo todo falando para vocês. Física não é só cálculo. Física é teoria. E na prova DA vem bastante teoria. Tá? Então, só de saber essa teoria, ainda que eu esquecesse o cálculo, eu não ia marcar nem letra C, nem letra D, velho. Eu ia ficar entre essas duas aqui, tá? Porque quando a imagem é virtual, no espelho côncavo, sabe? É tipo aquele espelho de maquiagem, né? Que fica com a cara desse tamanho, professor. Isso. Esse é o caso,
tá? Então eu já sei que a imagem tem que ser maior que o objeto, tudo bem? Então o meu objeto tem que ser menor que 3, tá certo? Vamos nessa, o resto é fazer cálculo. Deixa eu sumir daqui, que o resto agora é a gente se divertir aqui com 1 sobre f. É igual, posso fazer, professor? Pode. Pausa o vídeo aí, larga o aço. Depois você me conta se conseguiu chegar no 2 ali. A gente tem que chegar nesse 2. Essa questão eu estou conhecendo agora. Vamos lá. 1 sobre f é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. Vem. 1 sobre 10 é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p' menos 5. Tá? Eu já sei que mais com menos vai dar menos, né? Enfim, 1 sobre 10. Cuidado, hein, gente? Quando eu passar esse mais com menos, dá menos. Aí quando eu passar esse menos 1/5 pro outro lado, ele vai mais 1/5, tá? Cuidado com essas bobeirinhas. Eu sei que vocês estudam muita matemática, mas deixa eu chamar a atenção disso. E agora é MMC, né, professor? Isso. 5 vezes 1, 5, mais 10 vezes 1, 10. Dividido por 50, tá? Bom, eu sempre faço MMC assim, faça do jeito que é mais fácil para você, tá legal? Pelo amor de Deus. Então isso aqui vai dar 15, né? Sobre 50 é igual a 1 sobre P. Invertendo dos dois lados, você fica com P sobre 1, que é P, né? É igual a 50 por 15. Dá para simplificar por 5, né? Só para ficar mais bonitinho aqui, bota aí 10 terços. Tá legal? Então o nosso P vale 10 terços. Beleza, professor, agora dá para finalizar. Dá sim, galera. Deixa eu só trocar a cor aqui para a gente finalizar aqui de roxo aqui. Vamos lá. I sobre O, a gente já sabe que o I vale quanto? 3, tá? Então, I sobre O é igual a menos P' sobre P. Tá, o nosso I é 3, o nosso O eu não sei. Menos P', menos com menos vai dar mais, porque o P' é negativo, né, professor? Isso. Então, fica 5, tá? Sobre o P, que eu acabei de achar, que é 10 terços. Pronto, vamos multiplicar cruzado? 5O é igual a 3 que multiplica 10 terços. Cortei. Por 5 dá 1, por 5 dá 2. O é igual a 2. Deu certo. O gabarito está certo aí, o gabarito da EA está correto. Beleza? Pode marcar então 2 numa boa. Tá ok? Vê se vocês querem printar. Questão de número 77. Essa aqui eu recebi de um amigo lá do Estratégia. Tá legal? Que é um curso muito bom, recomendo aí para quem quiser, né? Professor, eu quero fazer um curso aí, tô querendo, sei lá, me aventurar aí num curso, tô precisando de um curso online. Dá uma olhada no Estratégia. Não assina não, vê primeiro, tá legal? Você vai ver, faz o teu cadastro gratuito, vê se você gosta. Vai ver que isso é muito pessoal, tá? Pega lá um cafezinho, pega uma bebida lá, vamos lá. Bora que a questão de número 78 é novidade. Essa questão de centro de massa ela é bem tranquilinha, mas é que tem uma receita de bolo, entende? Que eu tenho certeza que ninguém estudou porque nunca tinha caído esse troço. Então ela não é difícil. Centro de massa, assim, não é difícil. Mas sem a receita de bolo, só chutando, né, pessoal? Deixa eu sumir daqui que a gente vai precisar de espaço. Vamos lá. É o seguinte, meu povo. Centro de massa, CM, é definido como o ponto geométrico no qual pode-se considerar toda a massa do corpo, né, professor? Isso. Ou sistema físico em estudo. Na figura a seguir, tem-se 3 partículas, A, B e C, constituídas de um mesmo plano, contidas em um mesmo plano e de massas, respectivamente. Vou botar aqui embaixo. MA, 1 kg, MB, 2, e o MC também, é 2. Tá. As coordenadas em metros de cada partícula são dadas pelos eixos de coordenadas, né? X e Y, isso aqui tem que ser dado para você, senão fica complicado, né? Isso. Dispostos no gráfico da figura. Portanto, as coordenadas do centro de massa do sistema da sequência x, cm, y, cm, né? Para o eixo x e para o eixo y do centro de massa, será. E aí estão as nossas opções. Então, como eu falei para vocês, pessoal, essa aqui a gente precisa seguir uma receita de bolo. Se você ainda não viu essa receita de bolo aqui do centro de massa, você anota passo a passo aqui comigo e depois você cai para dentro aí, tá? Se a tua dificuldade era só começar a questão, vou botar na cor preta aqui, vem. Basicamente é o seguinte, ó, o teu x, aqui, centro de massa, vai ser igual. Aí tu vem fazendo o produto, tu faz o produto em cima da massa pelo x, tá? Pela posição, sobre a soma das massas. Então, é a soma dos produtos sobre a soma das massas. Então, é MA, massa A, vezes a posição A, mais a soma dos produtos, tá? MB, vezes a posição B, mais
MC vezes a posição C. Tudo isso dividido pela soma das massas. MA, aí tu quiser botar o 5 direto, né? Porque a soma das massas é 5, né? Vou botar o 5 direto aqui embaixo, se tu quiser, tá? MB mais MC. Aí tu vai e ataca essa parte aqui. Deixa eu dar um espacinho aqui para botar o Y. Então o nosso Y vai ser mesma vibe, pessoal, mesma vibe, só que agora em vez de X a gente bota Y. MA, YA, mais MB, YB, mais MC, YC. Então acho que essa questão ela favoreceu muito assim, quem estuda não só pré-A, sabe, mas eventualmente quer fazer uma SpaceX também, ou estava se preparando para oficial. Então acabou ajudando essa galera, né, que vê isso aqui com mais frequência. Bom, vamos de vermelho. Vamos finalizar de vermelho, vem. Nosso X, então, vai ser igual a massa A, que vale 1 vezes o XA. Cuidado, hein? O nosso A não está aqui embaixo, não. O nosso A está aqui, ó. Então, o nosso XA é 4. 4 vezes 1, 4. Mais a massa B, que vale 2 vezes o XB. O XB está bem aqui, galera, ó. 2, né, pessoal? Isso, dá 4 também. Mais a massa C, que é 2 vezes o XC, que é 6. Isso dá 12. Tá, tudo isso dividido por 5. Aqui dá 20 dividido por 5, 4. Tá, foi. Vamos ver agora o próximo. Começa com 4, né, professor? Isso, vamos ver agora o Y. Então, ó, fora. Vamos ver o Y. O nosso Y, centro de massa, vai ser MA, que vale 1 vezes o YA. O YA é 2. 2 vezes 1, 2. Mais MB, que vale 2 vezes o YB, que vale 1. 2 vezes 1, 2. Mais MC, que vale 2 vezes o YC, que vale 3, 6. Pronto. Tudo isso sobre 5. Aí aqui dá 8, 10 dividido por 5, 2. Pronto. Então é 4 e 2, professor? Isso. Letra C tá certinho. Pode marcar. Beleza? Printou aí. Tem mais alguma coisa aqui para baixo? Não, vou ter que trocar a folha. Beleza, então a gente 78. Vamos lá, galera. Vamos para a questão de número 79. Deixa eu trocar a folha aqui. Pronto, 79 está aqui esperando por nós. Uma questãozinha que você precisa ter estudado aí. Regrinha da mão direita, né, professor? Tem essa regra da mão direita explicada aqui no canal. Eu explico aqui no canal passo a passo na minha playlist de Eletromag. Regra da mão direita, regra de Fleming, regra da mão direita espalmada, que é a que eu gosto mais. Mas dá para fazer também pela regra da mão esquerda, que eu também explico aqui. Confere isso, depois você faz essa questão. Você vai ver que ela não é esse bicho de 7 cabeças, tá? Muita gente errou. Nossa, recebi um monte de mensagem. Professor, essa aqui, eu digo, galera, que mole é isso? Vamos lá. A figura a seguir representa 2 condutores longos, retilíneos, né, professor? Isso. E de diâmetros desprezíveis que estão no vácuo, percorridos por correntes elétricas de mesma intensidade, sentidos contrários, adotando o sentido convencional da corrente elétrica. Partículas alfa, o que são partículas alfas, Davi? Está escrito aqui, compostas de 2 prótons e 2 nêutrons, são arremessadas com velocidade inicial não nula. Então, basicamente, é aquela questão em que uma partícula eletrizada, né, professor? Isso. Penetra num campo magnético. Sim. Vai surgir nela o quê? Uma força magnética, né, professor? E essa força magnética tem intensidade, direção e sentido? Tem. E como é que a gente descobre o sentido dessa trolha? Regra da mão direita, né, Davi? Isso. E o sentido do campo magnético também, tá? É uma sete que eu dou lá de beijo, valeu. Depois você vê isso lá, tá? São arremessados com velocidade inicial não nula em uma trajetória inicialmente retilínea, equidistante e coplanar aos condutores, conforme a figura. Tá aí o nosso condutor 1, nosso condutor 2 aqui. A figura ficou meio coisinha. Aqui tá a nossa partícula alfa, tá, gente? A partícula tá apagada. Ela tá bem aqui. Tá subindo, né? A velocidade dela é vertical para cima, né, professor? Isso. E aqui é a nossa fonte. Nessas condições, a força magnética sobre as partículas, logo após essas saírem da fonte, terá a direção perpendicular da trajetória retilínea inicial de V e em sentido. E aqui estão as opções de sentido. Então vem comigo para cá, pessoal. Basicamente, primeiro você precisa saber se esse campo magnético em que essa partícula está penetrando, está para onde, né, Davi? Isso. Galera, esse campo magnético ele está para fora. E como é que eu sei que ele está para fora? Esse aqui é o símbolo do campo magnético saindo do plano, tá? E como é que eu sei que aqui no centro da trajetória ele está para fora? Regra da mão direita. Você bota o teu dedão em cima da corrente elétrica. Esse é o B de beijo, né, professor? Isso, B de campo magnético. Ele está apontado para fora do plano. No caso aqui, para mim, né? Tá legal?
Você confere isso passo a passo, tá bom? No início gera um pouco de dúvida mesmo. Então o campo magnético está assim, para fora. Aí depois tu entra com a regra da mão direita para força. Bem tranquilinho também. Esse cara continua sendo B de beijo, né? Isso, B de campo magnético. Que eu já sei que está para fora do plano. Nesse caso aqui ele estaria para cá, né? Para mim que estou olhando o computador aqui, né? Tá para cá, tá legal? E o meu dedão já ficou no sentido da velocidade, que é V de velocidade, né? V de valeu, B, valeu velocidade, tá? Se você não esquece, beijo, valeu, né? Isso, esses dois trabalham juntos. Aí botei ele aqui, pronto, acabou. Para onde aponta a palma da minha mão? Para mim, aqui, a palma da minha mão tá apontando para lá. Consegue ver isso? Acabou a questão dali. Marca ali letra B. Vai para a próxima. Show de bola? Vem. Questão de número 80. Essa é chatinha. Essa aqui eu gravei porque eu estou fazendo uma série, né? Na data que eu estou fazendo esse vídeo, eu estou fazendo uma série. Os últimos 10 anos, estou fazendo todas as questões da EA dos últimos 10 anos por área. Então eu já fiz todas as questões de eletrodinâmica, todas as questões de cinemática, lá no canal de estratégia, tá? Se você não está sabendo ainda, depois você... Vou ver se eu deixo aqui embaixo, tem que lembrar. Vou ver se eu deixo aqui embaixo, né, na descrição do vídeo também. Essa vibe aí, essa vibe que eu estou fazendo lá no canal de estratégia, tá legal? Todas dos últimos 10 anos, né, esse projeto, tá? Vamos lá, aí essa aqui tava quando eu fiz todas as questões de eletrodinâmica. Essa questão é chatinha, é o tipo de questão que tu leu, parou, olhou, viu que vai dar trabalho, pula. Vai para a próxima, acha uma questão mais tranquila, faz questões mais tranquilas primeiro, ganha tempo, tá? Vamos. O circuito a seguir é composto por uma fonte de tensão ideal, um resistor ôhmico de 5K, 5K não esquece que é 5.000, né? E um resistor ôhmico variável. E o nosso resistor ôhmico é tipo um reostato, né? Isso, ele pode variar, tá? Aí aqui ele botou o 10 e aqui o 5, tá? Esse de 10 é o variável, conforme vocês vão ver. No circuito apresentado, no resistor variável, o valor da resistência elétrica entre o cursor C. Então tá aqui, ó, cursor C, tá? Então a resistência elétrica entre esse cursor C e o ponto B, que é esse ponto de baixo, tá? É 1/3. Então a resistência elétrica entre o CB, tá? É igual a 1/3 do que, professor? Do valor da resistência elétrica do cursor todo? Não. Do valor da resistência elétrica do resistor todo? Não. Do cursor e o ponto A. Então ele está dizendo assim, ei rapaz, olha só, esse resistor aqui, ó, daqui para baixo, ele equivale a 1/3 daqui para cima, entende? Ele está te falando isso, tá ok? Vamos escrever isso matematicamente ali. Então RCB é igual a 1/3 de RCA, ou AC, tá? Tanto faz, gente. Beleza? Do cursor até o ponto A. E a resistência elétrica entre os pontos A e B vale 10. Peraí, Davi, um lado é 1/3 do outro lado, isso. E se eu somar os dois lados tem que dar 10. Isso. Aí, meu irmão, ficou fácil, né? Se eu somar o RAC, ou CA, tá? Mais o RCB, tem que dar 10. 10K, né, professor? Isso. Não esquece que é 10K, 10.000, tá? E eu já sei que esse R, vamos evitar a fração, passa esse 3 para o outro lado, só para evitar a fração, tá? 3RCB é igual a RCA, tá? Só multipliquei cruzado aqui, RCA. Então vamos substituir lá em cima, no lugar do RCA aqui, ó, tu bota 3RCB. Então 3RCB mais RCB é igual a 10. Pronto, esse era o início da questão que o autor, né, o redator da questão queria de você. Beleza? Aqui ainda não é nem associação de resistores, a gente não começou isso. Basicamente é matemática mesmo esse início, tá? É você enxergar ali proporção das coisas, uma coisa mais outra coisa tem que dar 1/3 da outra coisa. Deu para entender? Então 4RCB é igual a 10K, então o RCB é 10 sobre 4, né? Isso, que dá 2,5K. E se eu sei esse, automaticamente eu descobri o A, né? Porque o RCA é 3 vezes isso. A soma dos dois tem que dar 10, né? Então o outro é 7,5, né, professor? Isso. Então meu RCA é igual a 7,5K1. Então, se essa figura tivesse partida já assim, pô, ficava fácil, né, professor? Se ele dissesse assim, ei, rapaz, essa parte do resistor aqui, que é CA, vale 7,5K1. Poxa, professor, seria uma mão na roda, né? Eu também acho. E essa parte aqui é 2,5. Agora te vira aí. Aí ia ficar um pouquinho mais fácil. Vamos lá. Um estudante pensou em medir o valor da diferença de potencial entre os pontos 1 e 2 do circuito. Porém,
ao medir, ao invés de utilizar um voltímetro, né, já que ele quer medir a diferença de potencial, ele usou um amperímetro equivocadamente. Aí ele dá curto na história, né? Isso, que o amperímetro é para ser colocado em série e não em paralelo. Aí ele deu curto ali. E quando dá curto, pessoal, aqui é como se aquele resistor fosse retirado do circuito, entende? É como se aquela parte variável do resistor não existisse mais, sacou? E como o amperímetro está aplicado entre C, né, e B, tá vendo? Tá entre C e B. Essa parte aqui, ó, deixa eu até mudar de cor, botar aqui um laranja aqui. Essa parte aqui, ó, do resistor, ela não existe mais. Ela está em curto. Caramba, professor, é como se ele não existisse mesmo. É, como se tivesse queimado. Isso. Tá legal? E aí só sobra a parte que não está em curto, que vale quanto? Vale 7,5. E agora você enxerga que é um circuito em série, né? Acabou a questão. Agora acabou a questão. Deixa eu sumir aqui para a gente ganhar espaço. Agora acabou a questão. Porque agora eu enxergo que esse 5, ele está em série com esse 7, e o meu U vale 25. A cenário alternativa que apresenta a indicação do amperímetro. U em miliamperes, tá? Já já a gente bota esse miliamperes. U igual a REC vezes I, né, professor? Isso é um circuito em série. O meu U vale 25. Aí o que montou a questão, sabe que se você conseguisse chegar nesse REC, ia dar 12,5, né? Porque em série a gente soma, né? Então 5 mais 7,5 dá 12,5. Então ele botou um 25 ali para te ajudar. Ele botou esse U valendo 25 para ter o I dar 2. Né, professor? Isso. Deixa eu só botar o K aqui. E tu não esquece, tá, gente, que o K vale 1.000. Então é 25 é igual a 12,5 vezes 10 a terceira. Pronto. E aí esse troço aqui dá 2, né, professor? Isso, 2 dividido por 10 elevado a 3 é o nosso I. Sobe com esse 10 elevado a 3, trocando o sinal do expoente. O nosso I é 2 vezes 10 a menos 3. Poderia estar assim a resposta? Poderia. Mas eu posso trocar isso aqui pela letra M, porque o 10 a menos 3 é miliamperes? É mili? Pode. Então, 10 a menos 3 é mili. Nesse caso, o A aqui, né, como é corrente que a gente está medindo, miliamperes. Então, 10 a menos 3 é sempre mili. Nesse caso, a gente está falando de corrente, então é miliamperes. Tá bom? E aí a gente marca aqui letra A. Foi? Tudo bem, galera? Deixa eu ver se tem mais uma aqui para baixo. Tem. Questão de número 81. Vamos lá. Vamos lá. Ah, essa questão aqui, ó, quando eu li ela agora. Essa aqui eu não tinha visto ainda não. Mas quando eu passei o olho nela, eu falei, pô, essa questão é da FUVEST. Aí depois eu vi, não, fizeram alterações. A da FUVEST, ela não te dava área. E era um pouquinho mais difícil, porque não te dava área já pronta. E não te dava isso aqui pronto também. Não, né? Não, te dava em quilopascal, não, te dava em ATM. Era mais difícil, mas acho que se basearam na questão da FUVEST. Muito boa. Eu vivo cobrando isso, Davi, cara. Você é um cara mau, não. Meus alunos adoram essas coisas. Eu vivo botando isso aqui nas minhas provas. Vamos lá, essa questão da FUVEST, no caso. As janelas dos aviões comerciais, botei no simulado também. Você que está vendo esse vídeo e não está sabendo dos simulados que tem aqui no canal, depois tu confere, cara. Tem vários simulados aqui, tá? Para você, ó, largar o aço aí nessa prova. Vamos nessa. Então ele fala assim, ó, as janelas dos aviões comerciais a jato são compostas de 3 placas feitas de material transparente. Em condições normais, a placa externa está em contato com a atmosfera, né, óbvio, externa ao avião, e ao mesmo tempo com a atmosfera interna, por meio de um furo na placa intermediária. Quem já viajou de avião deve ter reparado nisso, né? A terceira placa mais próxima, esse furinho é para dar uma equilibrada ali na diferença de pressão, enfim, mas vamos continuar lendo. A terceira placa mais próxima do passageiro apenas protege a intermediária ali de riscos, né, produzidos durante a limpeza do avião e não interfere na pressão atmosférica interna sobre a placa intermediária e a externa. Considerando que a área da placa externa é igual a 800 centímetros quadrados, calma, aí nessa hora tu para. Centímetro, Davi, tá no sistema internacional? Tá não, velho. É bom passar para a meta, né? Não, isso, com certeza, tá? Você que vai fazer essa questão, deixa eu passar aqui para te ajudar. Tu multiplica por 10 a menos 4, tá? De centímetro para metro, tu multiplica por 10 a menos 2. Centímetro quadrado para metro quadrado, tu multiplica por 10 a menos 4, certo? Que pressões na atmosfera externa, que as pressões na atmosfera externa e a interna do avião são respectivamente. Então, de fora para dentro e de dentro para fora, a gente tem, não, de fora para dentro e de dentro para fora, a gente tem então respectivamente 20 kPa e 80 kPa. Não esquece que o K vale 1.000, então são 20.000 PA
e 80.000 PA. Beleza? Não esquece, pessoal, PA, tá? Em homenagem a Pascal, né? Um físico chamado Pascal, é o Newton por metro quadrado. A gente pode botar o PA, né? Em homenagem a Pascal, mas saiba que é o Newton por metro quadrado, tá? E aí, ó, já foi até bom a gente ter convertido, né, Davi? Sim, tem que converter, velho. E que as pressões sobre as placas são homogêneas, pode-se dizer que a força resultante, beleza. Então ele quer a força resultante. Como é que eu ataco essa questão, Davi? Em newtons, tá? Tá no sistema internacional também. Aqui a placa externa está submetida. Se ataca essa questão, pessoal, lembrando que a pressão é força dividido pela área. Ai, minhas costas hoje tá perturbando. Pressão é igual a força dividido pela área. Como ele quer a força resultante, tu tem que pegar aí qual é a diferença de pressão, tá? Você tem uma pressão de dentro para fora e tem uma pressão de fora para dentro. Concorda comigo que se de dentro para fora é 80 e de fora para dentro, professor, essa pressão é por causa da força naquela área. Isso. Então concorda comigo que se a pressão é de dentro para fora é 80 e de fora para dentro é 20, professor, cara, essa janela, né? Ela está suportando uma pressão de 80 menos 20, 60 de dentro para fora? Exatamente. Esse era o raciocínio no início dessa questão. Depois disso, o resto fica fácil. Tá? Deixa eu sumir daqui para a gente ganhar espaço. E eu finalizo com vocês aqui, ó. Vem. Então, a nossa diferença de pressão, vou botar ΔP assim para você saber que é a diferença, né? Uma coisa menos a outra. É 80 menos 20, né, professor? Isso. Então, na janela eu tenho uma pressão de 60. Pressão resultante, né, professor? Isso, Newton por metro quadrado. Tá? Então, esse 60.000 eu vou botar aqui, no lugar da pressão. A força resultante eu não sei. E a área eu não vou botar em centímetro, não, em metro, né, professor? Isso. 800 vezes 10 elevado a menos 4. Tá? Professor Davi, a gente pode cortar esses zeros aí? Deve. Corta aqui, ó. 2, 3, 4. Pronto, já cortei. Esse 10 a menos 4 morreu. Agora eu só faço 6 vezes 8, 48. Acabou, né, professor? Isso, a nossa força resultante vale ali 48 mais 2 zerinhos, 4.800 newtons, tá certo? Letra B. Ah, acabei de lembrar também, printa essa tela aí, galera, que no caso da questão da FUVEST, ele ainda pede a resposta em quilo. Que ele pergunta que isso aí equivale a um peso da massa de, aí, tantos quilos. Mas maneiro, eu gostei da questão 81, bacana. Printou aí, pessoal? Olha lá, printa aí que eu vou... Na edição eu corto a parte que eu tenho que botar a próxima página, para encurtar um pouco o vídeo também, né? Já são 24, o vídeo já vai ficar longo, né? No programa aqui não dá para botar tudo, todas as 24 numa página só, infelizmente. Não dá. Bora! Questão 82, vem comigo para cá. 82, né, professor? Isso, questão bem tranquilinha, aquela questão de óptica, né? Geométrica, tá legal? Eu dei uma lida aqui por alto, parece bem tranquila mesmo. Vamos ver aqui, ó. Uma fonte de luz visível e monocromática imersa num fluido homogêneo pode emitir 2 raios de luz por 2 caminhos distintos. Num dos caminhos, a luz parte do ponto A e percorre uma trajetória retilínea até atingir o ponto C. Tá, então vai do ponto A para o ponto C. Se esse lado aqui é 16, esse lado aqui também é 16, né, professor? Isso, tá? No segundo caminho, a luz é emitida do ponto A. No segundo caminho, a luz emitida do ponto A é refletida no ponto B por um espelho. Pronto, tá aqui embaixo o ponto B, tá vendo? E ele diz que aqui vale X. Pô, isso aqui é 30, velho. E o cateto oposto 16, a hipotenusa vale quanto? Vocês que estudam geometria que nem louco. Você é o dobro, né? Velho. Isso aí eu sei que para vocês não é problema. Tá. Conforme pode ser observado na figura, a seguir, a distância entre o ponto A e a normal descrita em relação ao espelho é 16 km. Admita que num determinado instante, t igual a 0, a fonte é acionada e os raios de luz começam ao mesmo tempo. Show! A percorrer trajetórias descritas. Determine a diferença de tempo. Então ele quer um tempo menos o outro, né, professor? Isso. Em segundos, entre os instantes percorridos até atingir o ponto C, ele está falando que a velocidade da luz é 2 vezes 10 elevado a 8. E aqui estão as nossas opções. Tá legal. Então a gente já sabe, né? Que eu quero um tempo menos o outro. E eu já sei que aqui é 32. Então uma trajetória aqui é 32 e a outra vai ser 32 mais 32. Então vamos lá.
Numa trajetória aqui, em vermelho, ele percorre 32 quilômetros, a luz percorre 32 quilômetros, e na trajetória em, sei lá, verde, a luz percorre 32 mais 32. Ei, rapaz, se é 32 mais 32, velho, não é possível. Você conseguiu enxergar o que eu enxerguei agora? Professor Davi, eu quero que você enxergou agora. É que uma trajetória é o dobro da outra, então o tempo vai ser a metade do outro, né? Então quando eu fizer um menos o outro, vai ser o tempo do menor. Acabou a questão. Se eu souber a distância, o tempo entre A e C, eu marco a resposta certa, entende? Professor Davi, cara, só você para enxergar isso. Não, rapaz, não. Não, rapaz, é tranquilo. Eu sei, não. Vem comigo, ó, vamos lá. Ó, a distância entre A e C é 16 mais 16, né? 32. Tá, então V é igual a delta S sobre delta T, né? 2 vezes 10 na 8 é igual a 36. Não esquece que, presta atenção, aqui está em metro, tá? E aqui está em quilômetro. Pelo amor de Deus, eu nunca jamais, né? Isso, pelo amor de Deus. Dividido por delta T. Vamos trocar esses dois de lugar. Por 2 dá 1, por 2 dá 16. 32 não, pô. 36 não, pô. Presta atenção, eu estou fazendo merda aí. Eu sei. Borracha aqui, peraí. 32. Pronto. Aí aqui dá 16, tá? Cortei 1, 2, 3 zeros. Com 3 daqui dá 5. Tá, então o nosso delta T é 16 sobre 10 elevado a 5, que é 16 que multiplica 10 a menos 5 segundos. Tá? E aí, essa é a resposta, galera. Tá? Isso aí é a resposta. Você pode ver que... Pode ver, é isso aí mesmo. Tá, beleza? Davi, cara, eu não enxerguei isso. Não tem problema, você continua o exercício. Vem comigo aqui, continua comigo, não desanima não. Ó, fazendo a outra parte agora, né? Ele vai do A para o B, do B para o C. Qual a distância total percorrida? 64, né, professor? Isso, 64. V é igual a delta S sobre delta T. Nosso V é 2 vezes 10 na 8. Nosso delta S é 64. Tá em quilômetro, passa para metro, né? E o nosso delta T aqui embaixo, tá? Cortei aqui, dá 32. Então, o nosso delta T é igual 1, 2, 3, com 3 zerinhos daqui, a 32 vezes 10 elevado a menos 5, tá? Já passei o 10 a menos 5 para o outro lado dividindo, subiu o negativo, segundos. Aí, quanto é? Esse valor menos esse. Só é 16, né? Isso. Tá bom? Vê se vocês querem printar, né? Questão de número 82. E vamos nessa. Questão agora de número... Botei mais nenhum aqui, não? Não. Tá. Então, vamos para 83. Pronto. Questão de número 83 fala o seguinte. Deixa eu ver aqui. Os microscópios de força atômica funcionam com base na força de repulsão. Força de Coulomb. Tá. Força de Coulomb, força coulombiana. Você já começa a desenterrar tudo que você sabe aí sobre a lei de Coulomb. Tá? Entre os núcleos atômicos e uma haste muito fina, carregada, chamada de ponta de prova. Beleza. Uma dessas pontas de prova é colocada verticalmente sobre uma amostra plana, fixada na horizontal. Tá aqui, né? A nossa amostra, ó. Tá? Plana, horizontal. Beleza? Aqui tá a ponta de prova, ó. Tá? A ponta de prova varre a amostra horizontalmente conforme a figura a seguir. Tudo bem. Suponha que essa ponta de prova esteja carregada positivamente e, ao aproximar de um núcleo atômico, meça a força de repulsão do mesmo. Cara, força de repulsão, né, ou de atração, força de Coulomb, né, é uma força que varia com o inverso do quadrado da distância. Beleza? Isso aí eu sei que vocês sabem, você já viu aquele gráfico clássico né, da força variando o inverso do quadrado da distância, né, professor? Isso, né? Então, assim, meio que já começa a botar isso tudo para fora olhando as opções, tá? E que a força seja marcada no eixo Y, tá? Então a força está no eixo Y como positiva e que o movimento de aproximação da ponta de prova se dê no eixo X. Beleza. Do valor menos D ao valor mais D. Nessas condições, assinale a alternativa que apresenta o gráfico correspondente ao valor da força medida pela ponta de prova. Então, não quer que você calcule nada, ele só quer saber se você estudou, né,
lei de Coulomb e sabe qual é o gráfico característico da lei de Coulomb, né? A curva característica. A curva a força varia com o inverso da gradação de distância. O que isso quer dizer? Que se a força aumenta, a distância diminui absurdamente, né? Ao quadrado, né? Por isso que é uma curva. E se a força diminui, a distância aumenta. Então, inversamente proporcional, né? Então, se a força aumenta, a nossa distância diminui, tá vendo? De menos d, eu estou indo na posição menos d até a posição zero. Estamos nos aproximando, né, professor? E a força vai subindo, vai. E depois que eu estou me afastando, a força vai diminuindo, né? Estou me distanciando, à medida que eu me distancio, a força despenca, né, professor? Isso, pode marcar a letra A, velho. Deixa eu ver os outros gráficos. Totalmente errado, né, professor? Isso. Aqui também, ó, totalmente errado. E esse aqui nem pensar, né? Isso aqui tá falando o contrário lá de cima. Beleza? Só tem essa aqui só. Galera, ficou... Dá pra printar aqui? Não, não dá. Mas também, né? Vamos lá. Não anotei quase nada mesmo. Vamos lá. Vamos para a questão agora de número 84. Vem. Tá legal, galera. A questão de número 84 fala o seguinte. A figura a seguir representa um tubo feito de vidro, um anel metálico feito de ouro e uma cilindra. Eu já fiz essa experiência. Não com ouro, né? Eu fiz com tubo de... de cobre. Mas a experiência é muito legal. Tu solta o ímã ali dentro, né? Freio magnético, né? Se ele desse em movimento uniforme ali dentro, praticamente. Muito bacana mesmo. Você, enquanto ele se movimenta ali, a força magnética, ela vai ter sentido contrário à força peso, entende? Porque... Não, deixa eu ler o resto das opções. Vamos lá. O resto da questão. O ímã ao atravessar verticalmente todo o tubo, em polo norte voltado para baixo, provoca uma corrente elétrica induzida no anel. Certo? Lei de Faraday, né, pessoal? Na figura são indicados os sentidos de horário e anti-horário possíveis, né, para a corrente induzida, de acordo com a lei de Faraday e de Lenz. A corrente elétrica induzida que circula no anel é... Galera, eu não sei, né? Não tenho certeza não. Mas essa questão, acho, né? Ela foi baseada, ela foi capturada ali, ou né, montada em cima de uma questão que tem no livro Tópicos de Física. Porque tem uma questão no livro Tópicos de Física igualzinha a essa, tá? Com um texto menor, né? Não tem essa página aqui de acordo com a lei. Mas é igualzinha a essa, tá? Então acho que eles pegaram lá, no Tópicos de Física. Então basicamente é o seguinte, né? Você tem que ter visto, na data que eu estou fazendo esse vídeo eu ainda não comecei na minha playlist de eletromag, eu ainda não entrei em indução eletromagnética. Mas vai estar tudo na mesma playlist. Aí tu confere lá, não sei qual é a data que você está vendo, tu confere lá depois toda a minha playlist de eletromagnetismo, tá? Para essa prova é muito importante. Basicamente o que acontece é o seguinte, quando esse cara se aproxima aqui do nosso anel, da nossa espira aqui, com o polo norte, tu vai gerar aqui na parte de cima um norte, tá? Na parte de cima aqui da espira tu vai gerar um polo norte que se opõe, né, ao movimento do ímã. E aqui embaixo tu vai ter um polo sul, né? Então o comportamento desse anel é assim, norte-sul, tá? E aí vai ter repulsão ali. Depois que esse cara passa aí, depois que ele passa, aí o nosso ímã vai estar aqui, beleza? E aí, aqui agora, né, quando ele passa, também vai ter uma oposição. Só que agora quando ele se afasta, aqui nesse anel tu vai gerar um polo norte, velho. É mesmo? Isso. Agora aqui embaixo fica norte e aqui em cima fica sul. Tá legal? Aí tu inverte no anel, tu troca, né, a polaridade depois que tu passa. É por isso que antes, né, enquanto o anel se aproxima, norte, aí tu vai ter sentido anti-horário e depois tu vai ter sentido horário. Agora é só buscar a opção certa. Tá ok? Sentido anti-horário primeiro e horário depois. Vamos ver se está certo aqui o gabarito deles. Inicialmente no sentido anti-horário, certo? Enquanto o ímã se aproxima do anel, e no sentido horário quando ele se afasta. Eu estou vendo assim se está certo, tá, pessoal? Falando isso, porque a prova que eu estou aqui, eu não estou com o gabarito oficial ainda, né? Eu nem olhei lá no site se já saiu. Mas, enfim. Vamos nessa, galera. Questão de número 85. Deu para entender, pessoal? Depois tu vê lá a lei de Faraday, Lenz, tem uns macetes que tu vai ver lá. Desenhar um N, desenhar um S para saber se é horário ou anti-horário. Facilita um pouco a tua vida, tá? Vai estar na minha playlist aqui de eletromagnetismo, tá bom? Bora, questão de número 85 fala assim, outra de eletro. Um eletroímã é constituído por um fio condutor ideal enrolado sobre um cilindro de material ferromagnético de baixa esterese, ligado a uma fonte de alimentação ideal V, sendo que o valor da corrente elétrica é limitado pelo resistor ômico R, conforme a figura. Tá. Então nós temos aqui uma bússola, tá vendo? E temos aí, né, isso aqui também é bem tranquilo de fazer, sempre faço em sala de aula para os meus pequenos lá, meus alunos do 9º ano, ensino fundamental.
né? Um eletroímã de brinquedo. Vem, com base nesse enunciado, assinale a alternativa que indica a posição correta em que ficará a agulha magnética. Beleza. Então vamos lá, eu preciso saber o que vai acontecer com a agulha magnética quando, né, estiver passando corrente aí, tá? A agulha magnética se a bússola for colocada na posição indicada por um círculo da figura, quando a chave cega for fechada. Tá. Considere dentro das alternativas apresentadas a seguir que a parte escura da agulha magnética da bússola é a que aponta para o polo norte geográfico. Então a parte pintadinha é o norte, né? E a outra parte, óbvio, é o sul. E também que o campo magnético gerado pelo eletrônico próximo não, é muito mais intenso. Tá, então desconsidera aí o campo magnético da Terra, tá? Bom, então vamos lá, galera. Basicamente é você usar de novo a regrinha da mão direita, né? Para ver em que lado vai estar o norte e em que lado vai estar o sul, de acordo, né? Com a corrente que está passando aí. Do polo positivo, né, sentido convencional da corrente elétrica, do polo, a chave fechou, né, professor? Isso. Do polo positivo, que é a barrinha maior, sai a corrente elétrica. Então a corrente elétrica ela vai passar por aqui e pelo que eu estou vendo ela passa por detrás, né, do nosso eletroímã. Então do fio, né, do material ferromagnético. Então ela vem por aqui, ó, tá certo? Então quando eu boto no sentido da corrente o meu dedão, o meu B de beijo, né, professor? Isso, campo magnético, B de campo magnético, isso, tá apontando para lá, velho. Então lá é norte, tá? Depois vou repetir de novo, depois você vê isso na minha playlist, tá, gente? De eletromag. Então aqui é norte, isso aqui é norte, aqui é sul, isso aqui é norte. Norte com norte se repele, né? Então a agulha magnética vai ficar assim, tá? Dessa bússola tem que ficar assim, tem que buscar essa opção, tá? Pintadinho para lá. Letra B, né, professor? Isso, tá certinho. Beleza? Vem, questão de número 86, muito tranquilinha essas questões, pessoal, muito tranquilinha mesmo. Vamos lá, 86 fala o seguinte: uma aerovia é definida como um conjunto de trajetórias possíveis utilizadas por aviões. Em viagens internacionais, é usual o avião utilizar trajetórias circulares durante o deslocamento no chamado voo de cruzeiro. Mais precisamente, essas trajetórias são setores circulares, setor circular, tá? Com o raio partindo do centro da Terra, beleza. Se uma dessas viagens o avião inicia o voo de cruzeiro na posição angular 20 graus e termina na posição angular 50, então é 30 graus que ele percorreu, né? As duas posições angulares foram estabelecidas em relação a uma mesma origem, então o deslocamento linear, cara, isso não é nem física, né, velho? Isso é matemática. Em quilômetros, realizado pelo avião, é igual em pi quilômetros. Ainda bem que o pi está aqui, não precisa usar 3,14. Quilômetros, considere. Para essas questõezinhas que eu, na época que eu dava aula de matemática para o fundamental, essas questõezinhas que eu cobrava lá da galerinha de setor circular, 7º ano ali, 8º ano, sei lá, nem lembro. Faz muito tempo, né? Faz. Seguinte, meu povo, isso é matemática, não é nem questão de física, né? Então a gente tem aqui, deixa eu botar aqui, eu não vou conseguir fazer um. Vai ficar horrível. Então vamos lá. Aí, beleza. Tá aqui a nossa pizza. 30 graus, né, professor? Isso, pessoal. Se era 20 e foi para 50, então o ângulo vale 30, né? E aqui é o raio. Vamos ver. O raio da Terra, distância do centro da superfície do planeta é de 6.400 km, igual a 6.400 km. Altitude de cruzeiro, distância da superfície. Ah, tá. Então vamos lá. O raio já tem 6.400 e o avião está em cima. O avião não é um carro, né? Então ele está em cima da superfície da Terra, né, pessoal? 14 km acima. Então no total aqui a gente tem 6.414 km, tá? O menor arco é isso, né? O menor arco é esse aí, né? 30 graus, π. Então, o menor arco formado pelas posições angulares. Tá, 30 graus, né? Π sobre... Não lembro mais. Π sobre 6, né? Pois π é 360 graus. 30 graus, x. Tá, vamos lá. 360x é igual a 30 vezes 2π. Morreu, dá 180. Morreu. Isso, então dá 6 mesmo, Então, x é igual a π sobre 6, tá. Radianos. Deixa eu sumir daqui, que senão eu vou acabar. Tá, radianos. Beleza, então x igual a π sobre 6 radianos. O que ele quer mesmo? Ele quer o deslocamento linear. Tá, então a gente vai calcular. Deslocamento linear, pessoal, a gente pega aqui, né, esse ângulo aqui, né,
esse π sobre 6, né? Vai ser igual ao deslocamento linear, né? Essa porcaria aqui dividido pelo raio, né? Vamos lá, x, vou chamar de x, não, ΔS, pronto. ΔS dividido pelo raio 6.414. Tá. Então, eu já sei que esse π continua na nossa conta até o final, tá? 6 ΔS é igual a 6.414 π, porque o π está bem aqui. Ele quer a resposta com π. Então, não me preocupo mais com esse cara. A minha conta é ΔS igual a 6.414 dividido por 6. E o que eu sempre falo para vocês? O professor você fala para a gente olhar para as opções. Cara, isso aqui, se fosse 6.000 dividido por 6 não ia dar 1.000? Certinho? Ah, professor, olha as respostas, velho. Eu não vou marcar isso aqui nunca, né? Muito menos 712. Não. Você vai fazer essa divisão? Claro que não, professor. Vou marcar a letra B que eu vou ganhar tempo. Eu preciso ganhar tempo nessa prova. Tá? Vai lá, galera. Printa aí pra gente ir para a questão de número 87. Vamos nessa. Tá legal, galera. Questão de número 87. Então, fala o seguinte. Vem comigo pra cá. Um controlador de voo e uma torre de controle de um aeroporto entra em contato com o piloto de um avião que está sobrevoando a região em grande altitude. Esse contato é feito por meio de sinais de rádio. Ou seja, ondas eletromagnéticas que irão atravessar as camadas da atmosfera com variações de pressão, certo? Isso acontece mesmo, tá, gente? Essa variação de pressão, inclusive, muda a densidade, né? É refração que está acontecendo, tá? Portanto, a onda, para chegar até o avião, irá refratar. Beleza, isso aí mesmo. Irá refratar e sofrerá o quê? Não sei, na onda refratada. Assinale a alternativa que completa corretamente a última frase do texto acima. Então, vamos lá. Portanto, a onda, para chegar até o avião, irá refratar e sofrerá. Inversão de fase? Falso, pessoal. Na reflexão pode ter inversão de fase. Na refração, não. Modificação de período? Falso, pessoal. Na refração, a única coisa que permanece constante é a frequência. Muda a velocidade, muda... E período é o inverso da frequência, né? Então, se não muda a frequência, não muda o período, tá, gente? Beleza? Porque um é o inverso do outro, tá? Então, muda a velocidade, muda o comprimento de onda, tá legal? Mas a frequência não. E, óbvio, o período também não, tá, pessoal? Então, modificação de período não, modificação de frequência não... Modificação do comprimento. Comprimento de onda pode mudar sim, claro. Foi. Certinho. 87. Vamos nessa. 88, quer dizer. Um avião comercial, no procedimento final, ou seja, no momento próximo da aterrissagem, atinge um ponto chamado de sei lá o que, Tá. No qual o avião começa a descer com uma velocidade constante sob a ação unicamente de 3 forças. Velocidade constante, pessoal, ele está te falando que o cara está em movimento uniforme, entende? E existem 2 tipos de equilíbrio. Não, deixa eu ler o resto, senão eu fico me estendendo demais. Esse vídeo já vai ficar muito longo. Chamados de peso W. Tá, que seja peso W, arrasto T, sustentação L. Tá. Conforme apresentado na figura a seguir. Das alternativas abaixo, assinale aquela que está corretamente descrita em relação à condição de equilíbrio dinâmico. Tá? Equilíbrio dinâmico é só um jeito assim... didático de falar. Equilíbrio é equilíbrio, velho. Sabe? Existe na física o equilíbrio. Qual é a condição de equilíbrio? As forças resultantes que atuam no corpo são nulas. Esse cara pode estar em repouso ou pode estar em MRU. Professor, então existe equilíbrio no repouso e no MRU? Isso. Ponto final. Esse negócio de equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico é só para dar é só para falar de forma mais didática, entende? Mas equilíbrio é equilíbrio, velho. Equilíbrio estático seria o repouso, equilíbrio dinâmico seria o MRU. Entende? Movimento retilíneo uniforme. Que é o caso dessa questão. Mas no fim, equilíbrio é equilíbrio. As forças resultantes que atuam no corpo são nulas. Tá? Então, se eu somar todos os vetores aqui, tem que dar 0. Tá legal? Poderia... Não está assim na resposta, não poderia estar isso. Tá? A soma vetorial é igual a 0. Tá? Então, o que ele quer? Ele quer saber em relação ao eixo X. Tá? Então, vamos partir para o equilíbrio dinâmico em relação ao eixo X. Em relação ao eixo X, eu tenho que ter uma anulação dos vetores, né, professor? Isso. Se eu pegar todos os vetores, a soma vetorial disso tem que dar 0. Trocando em miúdos, os vetores que estão apontados num sentido tem que ser igual aos vetores que estão apontados no sentido contrário. Isso. Posso ter 1000 vetores naquele sentido, que é o eixo X da figura aí, né? Se eu tiver 1000 vetores no sentido contrário, e no final das contas, quando eu fizer um menos o outro dê 0, beleza, esse troço está em equilíbrio. Sacou? Então é isso. Vamos lá, vamos ver um de cada vez. Deixa eu botar aqui de vermelho o vetor D. O vetor D, ele está aqui, ó, inclinado com um ângulo θ em relação ao eixo X. Quando eu faço a projeção dele em relação ao eixo X, galera, se liga,
Projeção de vetores. Vetor, cara, agora que eu me liguei que a questão é uma questão de vetores. Vetor, meu irmão, toda a prova da EA tem a questão de vetores, velho. Todas. Você não pode ir para essa prova sem estudar vetores. Porque não só por causa de vetores. Porque vetores está em muita coisa na física, velho. Está em quantidade de movimento, está em impulso, está em força, está em dinâmica, está em muita coisa na física. Tá certo? Tem uma playlist completa de vetores aqui no canal. Não vai para essa prova sem estudar isso. Ok? E aí você entende por que aqui ó, é D cosseno θ, entende? Você precisa ver minha playlist de vetores, tá? Então aqui é D cosseno θ. Deixa eu trocar a cor, vou botar aqui um azul para o peso. Vamos levar o peso ao peso daqui, eu vou botar de azul, tá? Vamos levar o peso para o eixo X. O peso no eixo X vai ser W seno θ, né, professor? Isso. Beleza, vamos botar agora um verde. E agora eu vou botar aqui o L. O L, como é só no eixo X, não é no eixo Y que a gente está fazendo, então a gente só se preocupa com o eixo X conforme a que está pedindo, tá? Então eu vou chamar aqui o L, o L então vai ser o verde, tá? Eu vou trazer o L aqui para o eixo X, tá ok? Aí você vê que o L é L seno θ. L seno θ. Pronto, então para baixo nós temos aqui ó, dois vetores. W seno θ e a decomposição, não vou nem entrar nesse mérito não sobre se é decomposição vetor não, enfim, vamos lá. W seno θ mais, isso deixa para nível superior, L seno θ igual a setinha para cima, né, professor? Isso, D seno cosseno θ. Pronto, vamos procurar isso. W seno θ mais L seno θ, D cosseno θ. Letra D diz isso? Tá, L seno θ mais W seno θ, certo? Igual a D cosseno θ. Certinho, certinho, gabarito dos caras aí. Beleza, pessoal? Vê se vocês querem printar essa tela. Anota todas as recomendações que eu estou dando nesse vídeo. Se você quer, não tem atalho, velho. Nessa prova você não tem atalho. Numa prova que se você erra uma questão, isso faz uma diferença absurda. Numa prova que o pessoal praticamente gabarita matemática, o pessoal acerta de 24, o pessoal acerta 22, 23 matemática. O pessoal destrói em português. Física é o diferencial. Você tem que ir bem na prova de física, tá? Não tem atalho, né, pessoal? Tem não, velho. Tem não. Na prova da EA não tem não. Bora! Questão de número 89, Davi. Vamos nessa. Vamos sim, meu povo. Vem comigo para cá. Cenário alternativa que indica corretamente a razão entre o empuxo e o deslocamento para um objeto que afunda na água. Densidade da água é 1, é sempre 1, tá, gente? Se for água pura, né? Sempre 1. Considere um módulo da aceleração da gravidade igual a 10. Muito tranquila a questão, pessoal. Ele quer um módulo, ele quer dividir, ó. Empuxo, você tem que saber, cara. D vezes a gravidade. Deixa eu botar a gravidade no final que fica mais igual. Densidade do fluido vezes o volume do fluido deslocado vezes a gravidade, tá? Então a fórmula do empuxo é essa, velho. Tá, e o que ele quer, professor? Ele quer que você pegue isso aqui, que é o empuxo, e divida, velho. Divida por quem? Pelo volume. Acabou a questão, né, Davi? Acabou. Razão é divisão, né, povo? Então ele quer que você pegue densidade do fluido vezes o volume do fluido deslocado vezes a gravidade e divida isso pelo volume, que é o volume do fluido deslocado. Morreu, morreu. Sobrou densidade do fluido vezes a gravidade. A densidade da água é 1. Tá? E a gravidade é 10. Só toma cuidado, tá? Que a gravidade está no sistema internacional. Então tu bota essa tua densidade no SI também, bota em metro cúbico, tá? Quilograma por metro cúbico. Então, 1 quilograma por metro cúbico, 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 1000 quilograma por metro cúbico, tá? 10 a terceira. É só botar mais 3 zeros, já transformou. Só isso. Então é 1000 vezes 10. Pronto. 10.000. A resposta disso é 10.000. Cadê? Certinho, pessoal. Isso, 10 elevado a 4, tá? 10.000, 10 elevado a 4. Tudo bem, meu povo? Vai lá. Vê se vocês querem printar alguma coisinha aí. E vamos para a questão de número 90. Estamos chegando no final já, né? Como eu falei, pessoal, tem uns textos grandes. Isso deixou a prova, né, chata. Mas tranquila, velho. Assim, na minha opinião, tranquila. Tá bom? Tirando aquela questão do centro de massa, que nunca apareceu. Então não tinha como você saber a receita de bolo, que não é comum quem estuda pré-A ver isso. E uma questão do pêndulo cônico, que um amigo do Estratégia me mandou, na época. Cara,
Nenhuma novidade até agora, tá legal? Vamos nessa. Atualmente a pressão atmosférica interna dos aviões comerciais, de novo, a jato, durante o voo é 80. Nessa pressão, a água utilizada na preparação de chás de café entre ebulição a 76 graus Celsius. Isso acontece mesmo, tá, gente? Vou abrir um parênteses rápido sobre isso. Quando a gente muda a pressão onde a gente mora, quando a gente muda a pressão onde a gente está inserido, você muda a temperatura de ebulição da água. Então, quem mora em lugares muito altos tem dificuldade de tomar um cafezinho bem muito quente, né? 100 graus, isso. Porque a água ferve mais rápido. Ferve mais rápido, não é? Ferve numa temperatura mais baixa. Tá ok? Isso acontece. E o contrário também acontece. Se você aumenta a pressão, se você vai para um local onde a pressão é maior do que a pressão atmosférica normal, que é 1 atm, professor Davi, cara, dá problema aí? Dá problema na ebulição. Que é o que a panela de pressão faz, entende? Qual é a história, qual é a função, qual é a graça da panela de pressão? É que você bota alguma coisa lá para cozinhar, e como a pressão lá é maior que 1 atm, ao invés de ferver a 100 graus, a água ferve a 120. Aí eu pergunto, se a pressão aumenta e a temperatura de ebulição também aumenta junto, a água não ferve mais a 100, ferve a 120, esse alimento vai ficar pronto mais rápido ou mais devagar? Davi, cara, vai cozinhar mais rápido. Isso, a graça da panela de pressão é essa, entende? Assim, essas bebidas passam aos passageiros a impressão de estarem mornas. É fato. No entanto, existe o desenvolvimento de materiais assim utilizados na construção de novas aeronaves que permitem aumentar a pressão atmosférica interna do avião durante todo o voo para 100. Tá, aumentou de 80 para 100 quilopascal, né? Ou 100 mil newton, que seria um ATM, tá? Newton por metro quadrado. Nesse novo valor, a água entra em ebulição aí a 100 graus Celsius. Tá. O aumento da energia necessário para fazer 200 ml de água entrar em ebulição na nova situação em calorias é. Abre um parênteses aí, galera, anota isso que é importante. Deixa eu ver se a densidade é 1. É. Tá. Toda vez que o cara falar assim, ele te deu isso em litro, tá vendo? Toda vez que ele falar assim, cara, isso aqui tá em litro, tá? Mas eu preciso passar essa massa para quilo. Se a densidade da água for 1, se for 1, tu passa direto, velho. 1 litro igual a 1 quilo. Simples assim, isso, tá? 1 litro é igual a 1 quilo. Se a densidade... A água salgada não vai ser igual a 1, tá? Mas a água pura é. Então, se a questão falar que a densidade é 1 quilo é 1 litro, né, pessoal? Isso. Então, quando ele diz 200, deixa eu sair daqui. 200 ml é 200 vezes ml, né? Vezes 10 elevado a menos 3 litros. Ou seja, é 200 vezes 10 elevado a menos 3 quilos, tá? Então, tu troca direto de litro para quilo, tudo bem? Se não for, aí tu tem que lembrar que massa é igual a densidade vezes volume. Aí tu tem que ver se ele tá dando, quanto ele tá dando aqui para a densidade da água, tá? Beleza? Mas se for 1 é direto. Bom, vamos cortar esse K daqui, porque é uma questãozinha de que macete, né? Calorimetria, né, professor? Isso, cara, aqui é igual a MC delta teta. Tá? Uma questãozinha de que macete. Ele te deu a temperatura inicial, ele te deu a temperatura final, tá certo? Ele te deu aqui, ó, a massa, tá bom? E deixa eu ver. O que ele quer mesmo, que eu já nem lembro mais. Nesse novo valor, a água entra em ebulição. É isso mesmo, não precisa fazer o calor latente não, porque é só o aumento de energia necessário. Ele quer só o aumento de energia necessário. Quer dizer, ele já deu a temperatura inicial e a temperatura final, então o aumento está justamente nessa diferença de temperatura, né? E em calorias, como ele quer a resposta em calorias, tua massa tem que estar em grama, o teu calor específico tem que estar em caloria por grama grau Celsius, daqui a pouco a gente vê, e a tua temperatura em grau Celsius. Bom, vamos lá, nossa variação de temperatura está em grau Celsius, nossa massa não está em grama, está em quilograma, mas a gente passa 200 vezes 10 a menos 3. Lembra que o K vale 1000? Então tu bota mais 3 zeros aqui, passou para grama, tá? E o calor específico da água já te deu 1. O calor específico da água é sempre 1, tá, gente? Se tiver em caloria por grama grau Celsius, é sempre 1, tá? Então o nosso Q vai ser igual, 1, 2, 3, morreu, a 200 vezes 1 vezes temperatura final menos temperatura inicial. Questão bonitinha, cara. Eu gostei dessa questão. Bem montada, bem construída, contextualizado, bacana mesmo. 200 vezes 1 é 200, e aqui vai dar 24, né, professor? Isso, 48, tá. 40, procura aí, 48. Mais 2 zerinhos, 4.800 calorias. Procura aí, 48 tá aqui. Letra B, certinho, questão de dobro 90 foi. Vamos nessa, galera. Printa essa tela aí, que eu vou trocar aqui a página. Faltam 6 só, vamos nessa.
Beleza, a pessoa tá acabando, né? É isso aí, cara. Passou rapidinho aqui. Ai, tirando essa dorzinha chata nas costas. Passou rapidinho. Vamos lá. Questão 91, então, ela fala pra gente assim, uma fonte pontiforme produz ondas mecânicas esféricas em um meio tridimensional. Eita caramba, tridimensional uniforme isotrópico. Eu vou até beber uma água aqui. Um mate. A intensidade da onda aí é dada pela razão entre a potência. E a potência dividido pela área, né? Potência sobre área. Tá, ele te deu a fórmula. Considerando que a potência P e a fonte é distribuída uniformemente, beleza? Na superfície da frente de onda, a intensidade I de um ponto situado a uma distância D da frente de onda é dada pela expressão. Então, é tridimensional, né, professor? Isso, você tem que imaginar a frente de onda, né? Uma fonte multiforme produz ondas esféricas. Ah, sim, claro, esféricas, né, professor? Então tem que imaginar aquelas esferas, né, se afastando, né, a frente de onda e tal. Não dá para desenhar isso aqui para vocês, infelizmente. Mas, enfim, qual é a área da esfera? I, então, vai ser igual a potência, né? Dividido pela área da esfera, que é 4πr2. Eu acho que é isso, 4πr2, né? Pronto, é só achar a resposta certa. 4πr2, pronto. Não. É isso, letra C. Potência 4πd2. É porque ele trocou aqui, né? A distância D, né? Do centro até a frente de onda é o raio, né? Da esfera, né? Beleza. Tranquilo, eu pensei que fosse a questão mais braba, né? 91 foi, né? Questão tranquilinha. Questão 92. Vamos lá, plano inclinado. Vira e mexe, está aparecendo. Nossa, nas últimas provas, olha, plano inclinado, os caras estão massacrando. Vem. Uma mola ideal está presa à parede e apoiada sobre um plano inclinado. Quando um bloco de massa 5 kg igual a 5 kg é preso à extremidade dessa mola, esta sofre uma distensão de 20 centímetros. Você já sabe, né, velho? Sei, pessoa. Passar para metro, né? Conforme o desenho. Considerando que o módulo da aceleração da gravidade é 10, tá? Desprezando qualquer tipo de atrito, não tem atrito, galera. Qual é o valor da constante elástica que a gente quer? O K da mola. K. Então vamos lá, olhando para a figura. Professor Davi, cara, tem plano inclinado aqui no canal? Tem sim. E esse assim, sem atrito, é o mais fácil que tem. Peso, né, pessoal? Aí depois você confere lá. Aqui é o quê? P o quê? Fala pra mim. P seno, Davi. Isso. P seno teta. Tá legal? E aqui é P cosseno teta, que não vai servir pra nada, porque só usa isso aqui quando tem atrito. E aqui é a força normal, né? Beleza. E pra cima nós temos aí a FEL, né, professor? Isso. Força elástica. E o que o autor da questão queria de você? Que você enxergasse isso, né? Saber trabalhar no plano inclinado, saber quais são as forças que atuam ali, saber que a normal se anula com P cosseno e saber que na direção do movimento, já que isso aí está em equilíbrio, a força P seno θ tem que ser igual a FEL, né, professor? Isso. Tá legal? Então, FEL era isso que o autor queria de você. É igual a P seno θ. Acabou, Davi? Acabou. Deixa eu botar uma cor aqui, botar aqui um rosinha para a gente terminar. K vezes X vai ser igual a mg vezes seno de 30, que é 0,5. 10 vezes 0,5 dá 5. Qual é a massa? A massa é 5, então K vezes X, que é 0,2, né? É igual a 5 vezes 5, 25. Então, K é igual a 25 dividido por 0,2. Completei com 0, cortei a vírgula, acabou, né, professor? Foi, acabou. Newton por metro. Vamos marcar aqui? Cadê? 125, certinho. 92 foi, pessoal? Vai lá, printa aí essa parte. Qualquer dúvida, pessoal, você deixa aí embaixo nos comentários, tá legal? Que assim que der, eu dou uma olhadinha. Eu tô sempre olhando aqui no canal, tô sempre olhando, tô tirando dúvida, tô interagindo com a galera, tá ok? Eu tenho um dia que eu tiro só para fazer isso. 93, vamos lá. Ah, sim, essa aqui é a do pêndulo cônico. Essa aqui eu vi no próprio dia da prova. Essa eu vi. Falei, poxa vida, velho. Eu lamentei tanto, porque eu botei no simulado, né? Bem, uma semana, uns 10 dias antes da prova, eu botei no meu simulado uma questão de pêndulo simples. Eu falei, nossa. E eu tinha pensado no pêndulo cônico, velho. Só que eu falei, nunca caiu. Não vou botar, não. Mas eu tinha pensado no pêndulo cônico, velho. Acabei não botando. Aí botei uma pêndulo simples da usina de Itaipu. Mas vamos lá, vamos nessa, né? Questão de número 93, então, né, professor? Isso, vamos nessa. Num pêndulo cônico, uma pequena esfera de massa igual a 2 kg está suspensa por um fio ideal de massa desprezível e 4 metros de comprimento, né? Isso.
Sabendo que a esfera descreve um movimento circular uniforme, né, professor? Isso. Com o centro em C, tá ali, né? Conforme a figura aí abaixo. Qual o valor da velocidade angular? A gente quer isso aqui, ó. Ômega em radianos por segundos, né, professor? Isso. E o nosso G vale 10. Vamos nessa? E por que eu lamentei? Porque o que acontece? Eu falei, gente, no vídeo, né, de resolução do meu simulado, o período do pêndulo simples é 2π raiz de L sobre G. E do pêndulo cônico, nossa, velho. Muda quase nada, né? Não, gente, quase nada, velho. Se eu tivesse falado isso pra vocês. L cosseno θ, olha só, sobre G. Quer dizer, quem sabe isso, quem viu o pêndulo simples, sabe esse, velho. Quem sabe um sabe o outro, né? É só botar o cosseno θ no final. Acabou, velho. Poxa vida, seu maldito, que você não falou isso antes pra mim. Rapaz, não pense assim não. Vamos lá, deixa eu sair daqui pra gente finalizar então. T vai ser igual a 2π, que multiplica a raiz quadrada de 4, que é o L, vezes o cosseno de 60, que é 0,5, dividido por 10. Pronto. 4 vezes 0,5 dá 2, 2 dividido por 10 dá 0,2. Então, T é igual a 2π, que multiplica raiz quadrada de 0,2. Beleza? E agora, pessoal, o que a gente faz? Bom, agora a gente quer o ômega, né? A gente quer isso aqui, ó. Ômega, que é igual a 2π sobre T. Tá? Tem que saber isso aqui, né? do movimento circular, né? Do MCU, né? Ômega é 2π sobre T. Ou 2π vezes F, né? Tanto faz. E aí, vamos lá, vamos trocar a cor aqui. Vou botar um rosinha aqui pra gente terminar. Então, vamos lá. Ômega é 2π sobre T. Então, só trocar isso de lugar, professor? Isso, cara, que a gente iguala aquelas duas ali. T é igual a 2π sobre ômega. Tudo bem? Então, se o T é 2π sobre ômega e o T é 2π raiz de 0,2, então essas duas coisas são iguais, né, professor? Vamos fazer uma substituição? 2π sobre ômega é igual a 2π raiz de 0,2. Pronto. Morreu. Que virou um. O resto é você brincar aqui, né? De álgebra. O que eu recomendo você fazer? Inverte as duas frações, cara. Pode multiplicar cruzado, tudo bem. Inverte do dois lados. Ômega é igual a 1 sobre raiz de 0,2. Tem essa opção aí, não? Não, tá como raiz de 5, né? Bom, aí você tem que trabalhar aqui racionalização, né? Vamos lá, como tá aparecendo um 5 ali, tira essa porcaria de forma decimal e bota em forma de fração. Ômega é igual a 1 sobre 2 décimos, nada a ver. Isso. Por 2 dá 1, por 2 dá 5. Pronto. Então, ômega é igual a 1 sobre raiz de 1/5. A gente já sabe que inverte a primeira aqui, ou então você tira a raiz aqui. Enfim, estou pensando em tantas formas de fazer diferente. Então, vamos lá. É 1 sobre a raiz de 1 é 1, raiz de 5. Aí tu inverte a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ômega é igual a 1 que multiplica a raiz de 5 sobre 1. Isso, pronto. Foi. Radianos por segundo. Mas enfim. Tá, galera, se você é um desses que fez meu simulado lá, pô, velho, peço desculpa agora nesse vídeo, chegamos perto de matar essa questão aqui que tanta gente errou. Tudo bem? Tem outras formas de fazer, tá, pessoal? Desenhando peso aqui, trabalhando com tração, vai te dar muito mais trabalho. Por aqui é muito mais rápido. Tá? Anota isso aí. Pode ser que caia de novo. Tá ok? Vai lá. Printa aqui embaixo também. Que a gente vai terminar o material, né? Só faltam agora 3 questões. E vamos nessa. 94 tá aqui, aí 95 também, 96 também. Vamos lá, eu tiro só até o final agora. E aí a gente finaliza. A questão de número 94 fala assim, ó. No gráfico da figura a seguir, tem-se a intensidade da força F em newtons em função do tempo t. Meu irmão, te deu um gráfico da força em função do tempo? O que é força vezes tempo na física? Professor, é o impulso, né? O cara te deu um gráfico de força vezes tempo, eu tenho certeza, eu ainda nem li o resto, eu tenho certeza que ele vai te pedir um impulso, velho. Ele vai, entende? Ou você vai achar o impulso para depois achar uma velocidade ou um tico-tico a mais, enfim. Área do gráfico, né, professor? Isso, vai atacar com a área do gráfico para achar o impulso. Quer ver? Nesse gráfico, a força,
que é resultante das forças exercidas sobre o corpo de massa M, tem direção constante. Sabendo que no instante t é igual a zero, o corpo está em repouso, beleza? Determine o valor do impulso. Pô, nem pediu a velocidade, né? Não é mais fácil ainda. Só quer saber o impulso mesmo, né, professor? Isso. Sobre o corpo somente no intervalo de... Somente no intervalo. Cara, você tem que estar atento. É difícil, né? São muitas questões, mas você tem que estar atento o tempo todo, velho. Ele quer no intervalo. Somente, quando ele bota somente ali, porra, tu já malda, velho. Já sente, Davi, seu malandrinho, aquela palavra não tá ali à toa, né? Não. Somente, velho. É porque não é tudo, né? De 0 a 4. 0 a 4. Então, vou calcular a área desse trapézio mais a área desse retângulo. E marcar a resposta certa. Vamos lá, vou de preto aqui, ó. A área do trapézio, Bzão mais Bzinho, vezes a altura sobre 2. Pronto, já morreu 2 com 2. Dá 15. Mais a área do retângulo, base 2, altura 5. Sobre 2 não. Só 10, né? Isso, 10. Então, a resposta do trapézio deu 15, desse aqui deu 10. Total, então, 25. Vamos procurar aí o 25. Tá aqui. Letra C pode marcar. Vem. Ah, não, printa aí, vai. 94. Deixa eu sumir. 94 foi. Questão de número 95, então, né, professor? Isso. Questão de número 95, meu povo. O que ela fala pra gente? Já tô vendo uma transformação cíclica aqui, ó. Vamos ver. Uma amostra de gás ideal realiza uma sequência de transformações termodinâmicas, A, B, C, D, tal, conforme o gráfico P versus V. Assinale a alternativa que indica corretamente as transformações termodinâmicas pelas quais a energia interna... Eita! Ele quer, ó, energia interna aumenta, tá, gente? Aí você tem que saber, pessoal, depois tu vê, tá? Gases em termodinâmica, tem aqui no canal, passo a passo, velho. Então tu vai saber, depois de ver minha playlist, tu vai saber, cara, que a energia interna, essa energia... Deixa eu botar, não vou escrever por extenso, não. A energia interna é ΔU, tá? O ΔU, a variação de energia interna, no caso ΔU, né? É função exclusiva, tá? De ΔT, tá legal? Então, se eu tenho ΔT, eu tenho ΔU. Se o meu ΔT é zero, o meu ΔU é zero. Se a minha temperatura aumenta, a minha energia interna aumenta, tá? Se a minha variação de temperatura é positiva, a minha variação de energia interna é positiva. Essas coisas caminham juntas, entende? Então, trocando em miúdos, quando ele pede que a energia interna aumente, ele está te falando assim, eu quero saber nesse gráfico aonde a temperatura aumentou. É isso que ele está perguntando para você, tá? Tem que saber disso, tá legal? Não faço a menor ideia, pessoal. É fácil, cara, é fácil. Tem que ter visto gases, tem que ter visto termodinâmica para saber que ΔU é função exclusiva de ΔT, né? Que a energia interna é função exclusiva da temperatura. E tem que ter visto gases, porque se tu vê gases, tu sabe que na transformação isobárica, que é a transformação com pressão constante, tá? Deixa eu cortar aqui, ó. PVT igual a PVT, né, professor? Isso, tá? PVT igual a PVT. Isso aqui é a lei geral, né, professor? Isso, dos gases. Pelo amor de Deus, isso aqui é fundamental. Você tem que ter visto, tá? Então, PVT igual a PVT. Então, beleza. Num primeiro momento, o que você tem que saber? Que numa transformação isobárica, quando eu corto o P dos dois lados, tá vendo? O volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Se um aumenta, né? Se esse cara aumenta o dobro, esse também aumenta o dobro. Então, na transformação isobárica, o que eu estou procurando? Eu estou procurando, né? Eu quero aumento de temperatura, para saber. Voltando à fita, a energia interna aumenta junto com a temperatura T. Então, eu quero uma temperatura T2 maior que uma temperatura T1. Tá legal? Trocando em miúdos, na transformação isobárica, que é o que acontece de A para B, né? Pressão constante, né, professor? Isso. E de C para D, eu tenho que procurar uma situação em que o meu volume 2 é maior que o volume 1. Então tem que ser uma expansão, V2 maior que V1. E onde é que acontece isso? De A para B. Acabou aqui, ó. Morreu, né, pessoal? Isso. Ou é essa, ou é essa. Tudo bem, galera? CD tá fora, tá? CD tá fora, porque de CD é o contrário de AB, né, professor? Isso, aí o volume estaria diminuindo, o volume diminuindo, a temperatura diminui. Não é o que eu quero. E aí a energia interna diminui. Segundo, quando você corta isso aqui, ó, vou escrever de novo, ó. PVT, né, professor? Isso.
tá? PVT, PVT. Na transformação isocórica, né? Agora eu não vou olhar para cá não, agora eu vou olhar para cá. Transformação isocórica, volume constante, né, professor? Isso. Na transformação isocórica, pessoal, quando eu corto o volume dos dois lados, acontece a mesma coisa. A minha pressão é diretamente proporcional à temperatura. Então, quando a pressão aumenta, a temperatura também aumenta, professor? Exatamente. É isso aí. Então, eu tenho que procurar agora uma situação em que a minha pressão 2 seja maior que a minha pressão 1, porque assim a minha temperatura 2 vai ser maior que a minha temperatura 1. E onde é que isso acontece? Professor, acontece quando a temperatura está baixa e aumenta, né? Isso. De D para A, a temperatura aumenta, a pressão aumentou? A pressão aumentou. A pressão aqui em D era menor, em A ela é maior. Acabou a questão, Davi? Acabou. Em DA é a nossa resposta. Que é o contrário de BC, né? BC, a minha pressão estaria diminuindo. Se a minha pressão diminui, né? Se acontece o contrário, se a minha pressão 2 é menor que a minha pressão 1, então a minha temperatura 2 seria menor que a minha temperatura 1, e aí minha temperatura teria diminuído e a energia interna também. Tudo bem? Questão tranquilinha, desde que você tivesse estudado um pouquinho, um tico-tico aí de gases, termodinâmica. Questão de número 96, vamos ver o que ela conta para nós. Última questão, professor, tá acabando. Poxa vida. Galera, tá acabando. Passou rápido, né? Vem. Um objeto de dimensões desprezíveis parte do repouso e realiza um movimento retilíneo uniformemente variado durante o qual descreve um deslocamento igual a ΔX, em um intervalo de tempo igual a T1. O mesmo objeto partindo do repouso e realizando um movimento retilíneo uniformemente variado com o dobro da aceleração. Opa, o mesmo objeto, partindo do repouso, beleza. Então, partiu do repouso, gente, ΔX vai ser igual. O teu S0 é 0, né? E teu V0 é 0, porque ele partiu do repouso, né? Então, S0 é 0 que eu estou adotando ali a mesma saída para os dois, né? Então, os dois saíram da origem, tá ok? E o meu V0, como ele parte do repouso, o meu V0 é 0. Então, o que sobra de S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2? Só sobra o final, pessoal. Só AT2 sobre 2. Só sobra isso. O dobro da aceleração e completa o mesmo deslocamento ΔX no intervalo de tempo igual a. Bom, aí a gente marca a opção correta, né? Vamos ver. ΔX não mudou, a aceleração agora é o dobro, é 2A, e aqui é T1. E agora eu vou ter um tempo T2, né? Pronto, vou chamar de T2. Dividido por 2. 2 morre com 2, ΔX é igual a ΔX, tá vendo? Vou igualar essas duas coisas aqui. Vou botar um vermelho aqui para a gente terminar. AT1 ao quadrado dividido por 2 é igual a AT2 ao quadrado. Já cortei os dois, tá, gente? A morre com A. Tá. E agora, meu povo? Vamos ver aqui. T1 ao quadrado é igual a 2T2 ao quadrado. Eu quero quem? Eu quero T2. Tira a raiz dos dois lados, né, professor? Isso, para a gente se livrar desse quadrado, né? T1 é igual a T2, raiz de 2. Pronto, então meu T2 é igual a T1 sobre raiz de 2. Acabou, né, professor? Isso, você marca aí raiz de 2 sobre 2, né? Racionalizando aqui, né, gente? T1 raiz de 2, sai daí, professor. Isso, tá. T1 raiz de 2 sobre 2. Tudo bem, meu povo? Beleza, galera. Vê se vocês querem printar esse finalzinho aí. Que eu volto aqui, então, apenas para finalizar esse vídeo. Espero ter deixado tudo claro para vocês. Eu sei que não dá para fazer tudo assim, passo a passo, explicando a matéria, porque realmente muita coisa que eu falei, né? Você tem que ver a playlist antes, pegar a base sólida antes, para depois não adianta querer aprender tudo na resolução de provas anteriores. Não é essa a vibe, né, pessoal? Não. Tá legal? Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí. Eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado. Cara, isso vai dar um trabalho danado, velho. Mas já fiz isso antes, dá um trabalho da porra. Eu vou deixar aqui embaixo um comentário fixado, o meu primeiro. Vai ser um comentário meu, o primeiro comentário vai estar fixado. E o que tem nesse comentário, pessoal? Vai ter o início de cada questão. Então, se você estiver procurando uma questão específica, quando você mandar pro teu amigo, pra tua amiga, para aquele guerreiro, para aquela guerreira, né? Que está se preparando no grupo, avisa o pessoal, galera, olha, se você quiser ver tal questão, nos comentários o Davi botou o início de cada uma. Tá legal? Assim você não perde tempo. Beleza, meu povo? Beijo no coração de todos. Deixa um like no vídeo se você gostou desse material. Tamo juntão. Até a próxima resolução. Tchau, tchau.